Comunista aonde, Quasimodo? Aonde? Aonde? Comunismo onde não há socialização dos meios de produção. Comunismo onde há propriedade privada. Comunismo onde não há ateísmo com política de Estado. Comunismo onde não há socialização da terra e o controle estatal. Comunismo onde não há partido único. Comunismo onde tem impeachment. Onde tem impeachment, Quasimodo? Como onde tem impeachment? Você imagina se a Dilma é comunista? Você imagina se o PT fosse comunista? Aonde que regime comunista teve impeachment? Vocês já viram algum regime comunista que teve impeachment? Claro que não. Né? Ah, mas o PT é comunista. Que comunista o caramba que é comunista? Vamos ser inteligente, conhecer os conceitos. Pega o dicionário de política do Norberto Bobbio, entre tantas outras coisas. Por exemplo, né? Que comunista nada. Eu citei algumas coisas, o Partido Único, o ateísmo como política de Estado, passei pelas organizações desde a infância até o adulto controladas pelo Estado, pela socialização dos meios de produção da cidade e do campo, a inexistência de processo eleitoral, né, etc, etc, etc. Falei grosso modo, um regime que caminha para o totalitarismo, a propaganda, etc. Alguém vai dizer que o Fernando Henrique era comunista, Collor era comunista, Sarney era comunista, Lula comunista e Dilma comunista? Ao contrário, com todos os defeitos, e aí vamos pensar, refletir, o PT aceitou as regras do jogo no momento do impeachment. Tentou fazer umas maracutaias, lembra, nomear o Lula e tal, mas o Supremo impediu. Né? Lembra da Casa Civil? E depois o Lula foi a Brasília e ficou naquele hotel próximo ali do Palácio da Alvorada, recebendo alguns parlamentares, tentando suborná-los lá com promessas e tal, mas aceitou as regras do jogo. Em que país comunista aconteceu isso? Em nenhum. Então conhecer os conceitos é fundamental e aí precisa de estudo. Aí precisa de estudo, não é em 10, 5 segundos no WhatsApp, um bobalhão. Inclusive, eu sou contra o uso dessa expressão da ditadura do proletariado. Ninguém jamais quis implantar a ditadura do proletariado no Brasil. O que eles quiseram implantar, a esquerda nacional sempre teve uma política fascista, baseada nas ideias do Mihail Manilescu, economista romeno, que era a ideia do nacionalismo protecionista. Você vê, o negócio do fascismo começa no começo do século, com a ideia de que o agente da Revolução Mundial não pode ser uma classe social, tem que ser uma nação. Então o fascismo troca a ideia da luta do proletário contra o burguês para a luta da nação proletária contra a nação burguesa. Ora, quem adotou isso? O movimento comunista inteiro adotou isso a partir de 1945. E essa é a política do nosso Partido Comunista, que era aliado do Getúlio Vargas, está sempre ligado com essa conversa anti-imperialista, essa coisa toda. E é assim até hoje. Então, mas, professor, oi, diga. A esquerda hoje, conceitualmente, é a tradução de um tipo de neocomunismo disfarçado pura e simplesmente? Ou é algo mais? O senhor admite a existência de uma esquerda ou é algo que tem que ser destruído? Mas, gente como Lula é comunista? Pode ser considerado como comunista? Olha, depende do sentido que você dá à palavra comunista. Cretinos como esse Marco Antônio Viu e esse outro Bocó aqui, acho assim, comunista é quem quer a estatização dos meios de produção. Se for nesse sentido, nem Stalin é comunista. Porque está mais que provado que a estatização total dos meios de produção é impossível. Todo mundo já desistiu disso há muito tempo. Tá certo? Então, comunista, para mim, é aquele cara que participa do aparato comunista, que colabora com ele de algum modo. As ideias dele não interessam. Ideia só interessa quando se trata do intelectual. Agora pega um Lula, as ideias do Lula interessam? Não, interessa a articulação dele no esquema de poder comunista. Então, nesse sentido, ele é comunista. Doutrinalmente, você acha que ele tem alguma doutrina na cabeça? Não tem nenhuma. Tá certo? Mas quem não tem prática de estudo dessa coisa, confunde e acha que comunismo é uma ideologia. Comunismo não é uma ideologia, comunismo é uma organização, uma macro-organização. Na verdade, a maior organização política que já existiu no mundo. E a única que existe de maneira ininterrupta há mais de um século e meio. Então, essa macro-organização, ela tem 1000 ideologias no meio. O discurso ideológico comunista já mudou tanto, você tem ideia. Marx dizia que a posição social do sujeito determina a ideologia dele. Passados 170 anos, o grande teórico atual do movimento comunista, Ernesto Laclau, diz o seguinte:
A propaganda comunista cria a classe que ela dirá representar. Isso é exatamente o oposto. Você está entendendo? Quer dizer, uma ideologia, um movimento que muda de ideologia 180 graus, que vira ao contrário do que era no começo, é claro que não pode ser caracterizada pela sua identidade ideológica, mas é pela sua identidade organizacional. Tanto o cara que tem uma dessas ideias como o que tem a ideia contrária, estão ambos colaborando para a mesma finalidade, que é o quê? A expansão do poder mundial. No começo eles dizem que é contra o capitalismo, agora está aliado ao megacapitalismo, está aliado ao capitalismo monopolista, mas a luta é a mesma. Eles querem o poder mundial de qualquer jeito, porra. Então o que os caracteriza é a luta pelo poder mundial e não a ideologia.